Tem jeito. E falando um pouco de especialidade, né? Que é essa questão de copy. Quais são as principais habilidades que você acredita hoje, com toda a experiência que você tem, que um copywriter precisa desenvolver? Cara, primeira coisa que ele precisa saber, né? Que ele precisa fazer é ter uma boa copy. Eu vejo hoje muitos copywriters júniors entrando no mercado que ainda ele não desenvolveu o processo dele de copy. Porque querendo ou não, você pode copiar um processo de alguém, mas você tem um processo único dentro de você. De escrita, de pesquisa, você tem algo único. Qual que é o seu processo para criar uma copy? Hoje, o processo meu para criar uma copy, primeira coisa que eu vou fazer. Hoje, no dia de hoje, eu vou procurar se a pessoa tem um podcast. É a primeira coisa. Por quê? Porque o podcast, mano, revela algumas, como se diz assim, vulnerabilidades que muitas vezes ele não está disposto a falar para você, mas no podcast ele falou. Vai ser difícil você tirar dele essa informação. Então, o podcast, eu tô contando muita coisa aqui que eu nunca contei. Uhum. Entendeu? Então, você vai, pega ali, eu pego CLT. Hoje eu pego um podcast. Mas antes, Denis, o que você fazia antes? Era o básico que todo mundo tem que fazer, de pesquisar sobre o expert. Mas uma coisa que eu pesquisava era sempre o que os alunos dele falavam dele. Eu pedia sempre as provas sociais. Meu primeiro processo de pesquisa é sobre as provas. O que estão falando sobre o que ele ensina? Qual o resultado que ele gera? Qual a transformação que ele está propondo ao mercado de fato? Se muitas vezes não tinha depoimento, dificilmente dava para iniciar uma boa copy. Então, o copywriter hoje, ele deve ir atrás do... O processo de pesquisa é obrigatório, tá? Você pesquisar tudo. Mas tem muitas informações já prontas. Que muitas vezes eu vejo muito copywriter perdendo tempo. Aí vai pesquisar o nicho do expert primeiro, em vez de pesquisar o expert, entendeu? Essa é a confusão que ele faz. Eu vou pegar o nicho. Não, o nicho já tá ali. E o expert? E o que ele já gerou? Até porque para você escrever sobre aquele expert, você precisa saber o diferencial dele. Precisa saber. Alguma coisa, ele tem um mecanismo único. Ele tem. Você precisa descobrir aquilo. E aí que começa. A pesquisa aprofundada sobre a pessoa é muito mais valioso do que qualquer gatilho mental que vai colocar ou qualquer coisa que vai colocar dentro do copy. Porque o copy da pessoa é a pessoa. O estilo, o jeito que ela fala, o modo que ela fala, tudo aquilo está envolvido. O jeito que ela, o que mais toca ela, o que é interessante a audiência saber, o que falam sobre o que ela gera. Então, isso é mais importante. E é isso que eu falo, a primeira coisa que eu faço. E eu faço uma coisa, né, Denis? Como é que você começa a escrever um copy? Né? Como vocês imaginariam escrever um copy? Começo da headline, né? E vai indo, né? Não, eu nunca fiz assim. Eu sempre comecei de trás para frente. Sempre comecei de trás para frente a copy. Porque não adianta você escrever sobre uma pessoa, sobre um produto ou sobre qualquer outra situação se não entender e não saber o que realmente a pessoa entrega. Então a oferta era a primeira coisa que eu escrevia. A oferta sempre foi a primeira coisa. O que você entrega? Como você entrega? Por que você entrega? E assim que eu fazia, eu escrevia primeiro isso. Quando eu tinha clareza disso, aí sim eu ia para uma headline, eu ia pensar numa ideia boa, né? Porque o pessoal fala tanto da Big Idea. Nada mais é a Big Idea que uma ideia grande. Ou uma ideia normal. O pessoal só deu o nome para ficar bonito. Essa é a realidade. Big Idea e mecanismo único, inclusive, são a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa, tá? Pode mudar alguma coisa ali e tudo, mas é a mesma coisa. Não se prenda muitas vezes a só a criação de uma ideia para criar uma copy. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.